É um dia pelo outro. Hoje o dia também tava legal, tá? Hoje o dia também tava bom. O movimento não ficou ruim, não. Eles só não encaixaram as entradas no horário. Ficou bem travado mesmo. E o gap foi muito grande, né? Mas o mercado foi legal. Mas tá bom, cara. Não existe mercado ruim, não, galera. Todo dia o mercado tá bom, tá? Todo dia o mercado tá bom. Todo dia. Não é porque a gente tomou loja que o mercado tava ruim, não. Mas vamos lá. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Mas galera, vamos lá. Esse tema, a gente falou sobre vocês realizarem os estudos lá do FUT e tal. A galera da antiga que tá aí já fizeram esses estudos. Tá dando ruído, Batata. Galera da antiga aí já fez esses estudos. O pessoal da antiga aí já fizeram todos esses estudos aí. Galera novata ainda tá fazendo. Tem gente que fez errado, tá corrigindo e tal. Então, essa segunda aula a gente fala de gerenciamento e isso, cara, é para você levar para a vida. Porque não adianta nada eu entregar aqui todo o conteúdo, tudo que eu utilizo, se vocês de fato não souberem administrar. E hoje foi um exemplo fato disso. Ontem a gente teve um dia maravilhoso, né, de gain, mais de 2.000 pontos, tal. No dólar não fizemos nada, mas no dólar a gente já tinha feito uma merrequinha na segunda-feira. Então no dólar a gente está negativo só 2 pontos na semana, mas no índice positivo, lindo, lindo, lindo. Então são esses os dias que irão de fato determinar se você vai ter seu resultado como um profissional ou se você vai continuar sendo um amador. E aí hoje pode ter certeza, galera, que quem parou, por mais que a sensação seja horrível, seja ruim, você parar no LOS, eu também parei no LOS hoje na minha conta real, eu também parei no LOS. Então essa sensação é ruim, é ruim. Mas pode ter certeza que hoje vai ser o maior gain de todos vocês. Porque quando você só limita esse valor de perda, acabou. E você aceita isso, ponto, é só aquilo e acabou. Então a partir de hoje vocês não vão mais quebrar conta. E o gerenciamento que eu passo, uma dica que eu passo, todo mundo fica me perguntando sobre a minha virada de chave, sobre o que eu utilizei para poder de fato levar a vida como um trader, né? Já contei a primeira história na aula para vocês, de que eu juntei um valor de R$1.000 e dele eu decidi levar até 10 para poder daí sim largar o Uber e me transformar num trader. Então o gerenciamento a gente vai fazer baseado aqui num capital de R$1.000. Ah, você precisa seguir isso que eu vou falar? Não, mas é só para você começar a ter uma ideia, ter uma noção do que é um gerenciamento, do que é gerenciar seus riscos. E o valor de 1.000 vai ficar bom porque você consegue colocar ele para qualquer valor, né? Seja para 500, e seja para 1.500, e seja para 2.000, seja para o que for. Então, em todo o gerenciamento, o primeiro ponto que a gente tem que determinar é o valor. Qual é o valor que eu estou determinado a colocar ali e não mexer mais nesse dinheiro, nesse capital? Ou seja, é um valor que eu não tenho que contar para pagar a conta, é um valor que eu não tenho que depender dele, é um valor que eu não posso mexer a todo momento, beleza? Ah, esse valor eu tenho que colocar agora, Batata? Não, assista as aulas primeiro, mas crie o seu gerenciamento mesmo no simulador, tá? Então isso que a gente vai fazer aqui de gerenciamento, você vai utilizar ele no teu simulador. Você vai operar pelo menos um mês seguindo isso, seguindo seja pouco ou seja muito o que você ganhar, tá? Então a partir do momento que a gente determina um valor, e quando a gente fala de gerenciamento, não é somente o que colocar para perder, o que eu vou ganhar por dia, o que eu vou perder por dia. Não, não é isso. Gerenciamento, o início é sobre valor, o início é sobre dinheiro. E aí sim a gente começa a montar o nosso plano de trade, né? Ou seja, no gerenciamento, misturar, vincular com o nosso plano. E no plano, o que eu preciso saber? O que eu vou operar? Índice, dólar,
ou os dois? Isso eu preciso definir no meu plano. Qual ativo você vai operar? Então, ou seja, qual ativo? Qual ativo você vai operar? Tenho certeza que cada um de vocês, no decorrer do tempo que vocês têm de mercado, vocês já se identificaram com um ou com o outro. Eu aconselho a quem ainda tem essa dificuldade a focar somente em um. Por mais que seja difícil ver a gente lá na sala, caramba, pegamos tanto no dólar e não pegamos nada no índice, você só opera índice. Caramba, pegamos tanto no índice e não pegamos nada no dólar e você só opera dólar. Beleza. Ou, isso é difícil. Ou você opera nos dois sabendo o que está fazendo, ou foca somente em um, naquele que você mais se identificar, tá? Então, esse é o primeiro ponto de um plano de trade que você tem que definir. Focar em um ou focar em ambos, beleza? O segundo ponto que você tem que definir é o horário. Qual horário você vai operar, né? Qual horário? De que horas a que horas? Qual horário você vai operar? Isso aí você tem que definir. Vai operar somente no horário da sala? Então é somente no horário da sala. O seu gerenciamento tem que ser baseado nisso. Vai operar depois da sala? Durante a sala eu vou estudar? Então o seu horário tem que ser baseado nisso. Isso é para seguir. Não adianta nada eu ensinar tudo o que eu utilizo e você não seguir isso. Então você precisa determinar esse horário. Beleza? Isso tudo você consegue colocar na plataforma. Tá? Quantidade de operações. Quantidade de operações que você vai fazer. Qual é a quantidade de operações? Seja para o índice, seja para o dólar. Qual é a quantidade de operações que você vai fazer? Qual é o teu saldo em pontos? Isso a gente precisa saber. Se eu estou começando com um capital de R$1.000, qual é o meu saldo em pontos? No dólar, qual é o meu saldo em pontos no índice? Vamos montar o gerenciamento. Vamos lá, galera. R$1.000, eu tenho quantos pontos no índice? R$1.000, eu tenho quantos pontos no dólar? R$1.000 vai dar 100 pontos? No dólar. 100 no dólar. E no índice? 5 mil pontos. Eu não opero muito índice. 5 mil pontos. 5 mil no índice, beleza? Isso é o que eu tenho em pontos. Esse é o meu saldo que eu tenho em pontos com capital de R$1.000. Beleza? Vamos lá. Partindo desse princípio, quantas operações eu vou fazer por dia? A gente já sabe quantos a gente tem em ponto. Quantas operações eu vou fazer por dia? Quantas operações? Quantas operações vocês acham saudáveis fazer por dia? Mais que 5, né? No máximo 2 em cada. 2 em cada. Boa, um total de 4 operações. Né? 2 no dólar, 2 no índice. Eu acho saudável também, tá? Eu acho saudável. Para quem está começando, eu acho saudável. 2 no dólar, 2 no índice. Se for somente em um ativo, tá? Somente um ativo, 3 operações, beleza? Saudável. Vai operar somente um ativo, máximo de 3 operações. Máximo. Somente um ativo, vou botar até aqui, máximo. Máximo de 3 operações. Beleza. Pô, com R$1.000 dá para eu operar os dois? Você pode dividir para os dois. Se você for dividir para os dois, você vai operar 50 pontos no dólar, você vai operar 2.500 pontos no índice, tá? Pronto. Você está dividindo para os dois aí. Você vai operar 2.500 pontos no dólar, no índice 2.050 pontos no dólar. Mas o ideal é focar em um, só se você for dividir para os dois, tá? Só se você for dividir para os dois. Vamos lá, tá encaixando, galera? Tá de boa? Tá dando para acompanhar o raciocínio?
Show, né? Beleza. Tá. Oi. Não dá pra limitar as operações em número de loss, por exemplo. Tomei 2 loss, 2 Sim. operações loss, eu pago. Isso, a gente vai fazer isso aqui agora. Quando a gente começar a dividir por dia, né? Qual é a quantidade de pontos em stop loss por operação? Ou seja, stop loss por operação. Qual é a quantidade por operação? Quantidade que a gente utiliza? 150 no índice, né? E 5 no dólar. E 5 no dólar. Esse é o máximo, certo? Tirar o acento, estou botando tudo sem acento. E 5 no dólar. Esse é o stop loss máximo. Certo? Esse é o stop loss máximo. Logo, se eu converter isso para os pontos que eu tenho, eu vou converter para os pontos que eu tenho, né? Então, se eu for converter isso para os pontos que eu tenho, quantas operações eu tenho no dólar? 12. Não, no total. Total aqui. Ah, total? Total. 100 operações, você tem, no caso, 100 pontos, 100 dividido por 5. Isso aí. Vai dar 20 operações. Quantidade de operações por ativo, 20 no dólar. Quantas no índice? Calculadora. Supletivo. 33 no dólar, 33 no índice. Beleza? Ou seja, o que é isso daqui? Isso, se você for operar só um, isso daqui é o seguinte: para você quebrar, você precisa ter 20 operações de loss consecutivos no dólar. Para você quebrar, você precisa ter 33 operações de loss consecutivas no índice. Isso para você quebrar R$1.000, tá? Isso é para você quebrar R$1.000. Só para vocês começarem a ter noção da quantidade de operações que às vezes a gente faz estando em um estado anormal, para você poder quebrar. Às vezes você fala, caramba, tomei R$1.000 de loss num dia. Olha a quantidade de operações que você fez. Porque quando a gente está falando de R$1.000, galera, a gente está falando de um contrato. Isso aí é lógico, né? Eu nem botei aqui, mas a gente está falando de um contrato, certo? Sim. Tá falando de um contrato. Porque se fosse com mais, isso Não. daí quebra. Não, esquece, é um contrato. Não tem como. O cara que está iniciando não é para botar R$1.000 e operar com 10. Existe sim, a gente, durante as aulas, a gente vai ensinar a aceleração que você dá uma alavancada com a gordurinha e tal, mas a gente está dentro de um padrão normal. Eu quero mostrar para vocês como você não quebrar mais conta. Eu quero mostrar para você como que você vai se manter vivo dentro do mercado. Nesse momento de aprendizado é a parte mais difícil, é se manter vivo dentro do mercado, tá? Edmar, pode ficar tranquilo que eu vou printar e vou botar nos grupos, tá? Tô vendo que você tá aí desesperado, olhando, copiando, escrevendo. Fica tranquilo, tô vendo. Depois a aula também fica salva lá, né? Fica salva a aula também. É isso aí, galera, é isso aí. Pode ficar tranquilo lá. Pode pontuar o que mais chamar atenção, para depois você lembrar, tá? Pode pontuar o que mais chamar atenção. Mas, galera, R$1.000 é um contrato. Vocês não estão num momento de, tô vivendo do mercado, eu tenho que operar com 50. Não. O momento é consistência. A palavra-chave de vocês é consistência. É vocês encontrarem o caminho da consistência. Porque uma vez que esse caminho é encontrado, acabou. A única coisa que você vai fazer, que a gente vai projetar aqui, é ir aumentando de maneira gradativa essa quantidade de lotes. E olha que interessante. Aqui, se a gente for dividir por 2, né, nós teremos 10 operações no dólar, né, 10 OP dólar, se for operar os dois, tá? E botar 16 operações índice. A gente operando os dois.
tá? Se for operar os dois. Então vamos lá. Feito isso, quantos dias úteis tem um mês? Média de 22 dias. 22. Média de 22 dias. 22 dias. Isso aí. Se eu posso tomar 2 stop por dia no dólar, 2 no índice, quantos stops, quantos dias eu tenho que tomar consecutivos de lockout para eu quebrar no dólar? 5 dias, né? Eu tenho que ter 5 dias de lockout para quebrar no dólar. Isso operando, isso já dividindo para índice e para dólar, tá? Isso já dividindo para os dois aqui. Se for deixar só dólar, você vai ter 10 dias. Beleza? Então, ou seja, 2 operações por dia, 2 lotes por dia no dólar, você tem 5 dias de lockout. Você precisa ter segunda de lockout, terça de lockout, quarta de lockout, quinta de lockout, sexta de lockout. Pronto, os seus R$500 do dólar acabaram. Acabaram, você não tem mais dinheiro para operar dólar. Mas e no índice? A gente tem 2 operações por dia, com 150 pontos de stop loss. São 300 pontos de stop loss por dia no índice. Quantos dias a gente tem para operar? 2.500 pontos é o nosso saldo para a gente operar índice. Certo? 50 dias não? Não, 50 não. 8 dias. Oi? 8 dias. 8 dias, isso aí. Certinho. Dá uma dízima aí a 8 dias. Então, 8 dias de lockout para quebrar no índice. Então, ou seja, você tem que ter lockouts consecutivos em ambos os ativos por 8 dias. 5 dias no dólar e 8 dias no índice. Para você assim, quebrei, não tenho mais R$1.000, acabei. Em tudo que vocês vivenciaram até agora, eu não estou falando de operar comigo não. Você operando de maneira consciente, parando na hora que tem que parar, obedecendo o que tem que obedecer, existe essa probabilidade de acontecer? Não existe. Não, existe, Fabiano, existe essa probabilidade, mas ela já se reduz, mas existe, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a gente começa a escrever, porque todo mundo fala de gerenciamento, mas isso tudo, quando eu falei lá atrás para vocês que agora é R$1.000 que eu vou colocar e que se dane o que vai acontecer. Cara, eu comecei a operar depois de umas 2, 3 semanas, depois que eu juntei o valor. Porque a minha cabeça era um joguinho de perguntas e respostas o tempo todo. Era loss, gain, pontos, quantos dias, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer. Tudo isso que eu estou detalhando para você era como que ficava a minha cabeça. Eu deitava para dormir, era isso que eu ficava me perguntando. O que eu posso, o que eu não posso, quantos dias. Caramba, mas se eu fizer isso é igual aquilo. Pô, não tem como eu quebrar. Mas calma aí, se eu não fizer aquilo, eu posso quebrar. E aí começou esse jogo de perguntas e respostas que me fizeram enxergar aquilo que virou a minha chave, tá? Aquilo que virou a minha chave. Beleza? Isso foi o que me fez enxergar. E aí... Ô, Batata, Oi. foi você falou que isso fez virar sua chave. Você, quando estava operando, que você falou que só tinha esse valor, foi quando você que montou esse gerenciamento? Na verdade, não é que eu só tinha esse valor. Eu cheguei a um ponto de tomar tanta porrada, sabendo operar, Fabiano, operando bem, utilizando o que eu utilizo hoje, tá? Eu não mudei meu método em nada. Eu falei, cara, na boa, esse mercado é fantástico e eu que não estou sabendo levar ele. Eu vou juntar um valor, esse valor vai ser o último valor que eu vou colocar, e se eu fizer esse valor chegar a 10 mil, eu viro trader. De fato, eu me assumo como trader.
Mas se eu tomar na cabeça, nunca mais eu olho e eu me assumo como Uber de vez. Tá? E aí foi isso que eu fui montando. Foi esse quebra-cabeça que eu fui montando. Tá? Esse quebra-cabeça aí que eu fui... Falei, cara, eu tenho que fazer isso de maneira correta. Por quê? Eu pegava dinheiro de conta de luz, cara, 300 prata, fazia 1.000. E no mesmo dia, perdi os 300. Perdi os 1.000, devolvi os 1.000 e ainda mais os 300. Falei, cara, não é possível. E aí foi onde eu comecei... Calma aí, que tá errado, deixa eu montar. E aí, olha que interessante. A gente precisa disso daqui para quebrar. Mas a gente tem alguns porquês que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, imagina vocês, pelo histórico da sala. Quando a primeira operação, a primeira entrada da LOS, vale a pena entrar na segunda? Você tem que se fazer essa pergunta. Quando a primeira da LOS, vale a pena entrar na segunda? Quando a primeira da GAN, vale a pena entrar na segunda? Você tem que se fazer essa pergunta. Estou falando agora de sala, mas essa pergunta você tem que fazer para você. Como que você reage quando a sua primeira entrada da LOS, a sua primeira entrada do dia, ela deu LOS? Qual é a sua reação de frente para o computador? Como que você reage nas próximas operações? Você reage bem? Você já não reage bem? Como que funciona? Isso daqui, nesse meu gerenciamento, todo dia quando eu fosse operar, não importa a hora, tá? Eu não fazia operação de abertura de mercado. Eu determinei que eu só ia operar a partir de 10 horas da manhã, quando eu tive a minha virada de chave. Por mais que eu ame operar abertura de mercado, tá? É uma das minhas operações preferidas, mas quando eu fiz o meu gerenciamento, eu decidi operar somente depois de 10 horas da manhã. Até 10 horas da manhã ficar só avaliando e analisando o que o mercado está fazendo. Então, quando a minha primeira entrada dava LOS, eu não operava mais no dia. Pô, Batata, mas aí tu não tem o poder de recuperação. Não, porque eu não me sentia confortável. Então eu não operava. Então, de 2 LOS no índice ou no dólar, se a minha primeira desse LOS, eu já não tomava lockout. Então esses 5 dias de lockout para eu quebrar no dólar, eu teria que ter 10 dias de lockout, na verdade. Eu já ganhei mais 5 dias no mercado. Eu só partia para a minha segunda operação quando a primeira desse gain. A primeira deu gain? Beleza, eu vou para a segunda. A segunda deu gain? Amém, parei. Porque no meu dia de gain, da minha primeira entrada de gain, a probabilidade da próxima ser gain é bem maior. Então, se você reparar, operar, ele é probabilidade até no gerenciamento. E isso se enquadra para as duas, tá? Isso se enquadra para as duas. Se a minha primeira entrada foi de LOS no índice e eu ainda não operei nada no dólar, eu não operava. Eu só ia operar, por exemplo, a minha primeira entrada foi no índice. Tomei LOS, eu nem entro no dólar. Tá me entendendo? Eu tô passando para vocês o que eu utilizei para fazer a minha virada de chave. Beleza? O que eu utilizei para falar, calma aí, eu sou consistente e eu só não tô entendendo o porquê eu não sou consistente. Batata, rapidinho. Oi. Isso aconteceu ontem. Ontem a primeira entrada deu LOS. Isso. E aí eu fiquei, nossa, cara, o que aconteceu aqui, né? Tá no topo, o pessoal realmente identificou esse topo. Então, pô, realmente, se ele ia fazer a segunda entrada, tem uma leitura aí por cima. Então eu vou confiar. Aí que na segunda entrada deu bom. Mas já aconteceu de eu não entrar e dar bom, e eu ficar, putz, perdi. O que eu vou fazer agora? Já desceu muito. Eu vou pegar, porque chegou no fundo, eu vou pegar ao contrário. E aí descer mais ponto, eu tomar stop, porque eu não peguei entrada mais fundo. Então, mas aí é que tá. O gerenciamento é para ser seguido.
Uma vez que você anotou, você não pode mudar. Imagina um piloto de avião. Existe um checklist. Correto? Se alguma coisa daquele checklist ele não fizer igual recomenda, o que acontece? Novamente, o bolo vai ter. Eu tava. Dá lóis. Escutando isso hoje. Da lóis, da morte. Da morte, pô. Da morte. E por que aqui vai ser diferente? Cara, todos vocês estão aqui em busca de quê? Acredito eu. Não é pra ninguém ficar rico, não. Acredito que ninguém aqui quer ficar milionário, não. Pode ser consequência, beleza. Mas eu acredito que a maioria aqui quer ter uma renda aí extra aí com o trader para proporcionar alguma coisa melhor para a família, para ter mais um tempinho, uma qualidade. Acredito que é por isso. E quando você coloca isso, você está colocando, depositando sonhos. E quando você deposita sonho, você deposita também uma esperança nesse sonho, um dia melhor para você. E aí você é o único responsável por isso e você pode acabar com esse sonho, matando esse sonho. Então por que não seguir a risca? Quando alguém trabalha, a maioria da galera aí é empregado de alguém. Você é empregado de alguém, você não tem que fazer aquilo ali à risca, chegar no horário, né, cumprir o seu expediente, tudo à risca, senão você perde o seu emprego. Cara, por que aqui é para você, você não cumpre a risca? Então, a partir do momento que você cria o teu gerenciamento, as tuas regras, respeite as tuas regras. Galera, isso daqui é melhor do que qualquer método operacional. Isso daqui é melhor do que qualquer setup. Porque sem isso daqui, nada vai funcionar. O que eu estou passando é o caminho que eu utilizei. Não estou dizendo que você tem que seguir exatamente isso que está aqui. Isso que está aqui funcionou para eu ter uma visão de que, opa, calma aí, eu sei operar, cara. O que está me faltando é uma merreca de responsabilidade. Você pode criar o seu. O que eu quero que você entenda é que operar não é somente comprar e vender. Não é somente suporte e resistência. Operar é isso daqui. Você precisa saber o que você tem lá de capital, o que esse capital te proporciona, o que essa proporção pode deixar você fazer durante o dia, durante a semana e durante o mês. É isso. Exatamente isso. É isso que você tem que ter como noção. Então, se você não tiver essa noção, não vá para a conta real. Enquanto você não tiver o teu plano de trade montado, cara, não opere em conta real. Não brinque com o teu dinheiro. Não jogue dinheiro fora. Se quiser jogar dinheiro fora, eu disponibilizo o meu Pix, tá? Para que vocês possam estar fazendo uma doação para a Corona do final de semana e para a picanha. Vai ser muito melhor utilizado do que você entregar no mercado para uma pessoa que você não conhece. Perfeito. Entendeu? É isso. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, se a primeira entrada deu loss, tô fora. Qual é o meu alvo de gain? A maior das entradas, ela pega tendência, na maioria, a partir de quê? 10, 10 e meia. Então, o nosso alvo, galera, sejam sinceros, com o operacional que vocês estão aprendendo, é difícil pegar 2 para 1? Sejam sinceros. Principalmente no índice. No dólar nem tanto, mas no índice. A maioria das nossas entradas pagam de 200 a 300 pontos. A maioria delas paga. A maioria paga. Então, o seu gain vai ser de 200 a 300 pontos. Automaticamente, quando a sua primeira entrada der gain, você tem 300 pontos aí, 200 a 300 pontos. De 200 a 300. Então, vamos lá. Você teve a primeira entrada de gain. A sua primeira entrada de gain, 200 pontos. 200 pontos, não vou colocar 300, vou colocar 200. A sua segunda entrada foi loss de 150 pontos. Acabou. Igual a 50 pontos positivo. 50 pontos positivo no dia. Isso se você tiver um dia de uma entrada de loss e uma de gain. E eu estou botando um gain mínimo de 200 pontos. Vamos para outra probabilidade. A primeira foi loss. Você tem menos 150 pontos.
a terceira probabilidade. Primeira gain, 150. Não, 200. E a segunda, gain. Vou botar 100. A probabilidade de 100 pontos. Você tem 300 pontos no dia. Menos 150 e mais 300. Dia. Então, você pode reparar que o seu pior cenário serão quantos pontos? 150 pontos negativos. E o seu melhor cenário? 300 pontos positivo. E o seu cenário mediano? 50 pontos positivo. 50. Você teve um gain e um loss. E o seu loss não vai passar daqui. O seu loss não vai ser mais que 150. O seu loss não vai ser. Ah, mas aqui eu posso ter um dia 0 a 0? Pode colocar um dia 0 a 0 aí. Não tem problema não. Pode colocar uma terceira opção. Um gain de 150 e um loss de 150, 0 a 0. Pode colocar. Mas o que eu quero te mostrar isso aqui é o seguinte. Operando 5 dias na semana, qual é a sua taxa assertiva da sua primeira entrada, ser de gain ou de loss? Você já fez essas contas? Não. Então pronto. Para você começar a ter resultado, no trader, você primeiro precisa se conhecer. Se você não se conhecer, você nunca vai ter resultado no trader. Então você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer. Então papel e caneta e começa a anotar. Por isso que serve o simulador. O simulador é para ser operado para isso, para você se conhecer. Então começa, primeira entrada, loss. Segunda gain, primeira loss, segunda gain, primeira loss, segunda gain, primeira gain, segunda loss. Começa a anotar. Crie o seu autoconhecimento. Você precisa auto se conhecer. Auto se conheça, que você vai saber montar o teu plano de trade. Por quê? Se a cada 5 dias da semana você tem 2 loss e um gain na primeira, você já sabe como que vai ser o teu resultado da semana. Se você tem 2 loss na primeira operação, no dia, né? Vamos supor, segunda e terça foi loss. Quarta, quinta e sexta foi gain. Então, no pior cenário, quarta, quinta e sexta sendo gain, você vai ficar no 0 a 0. Se a tua primeira operação for gain. Certo? Você tomou um dia de loss. Aí, ó. Até no aula e a galera tá operando. Opa. Aí. Então, você vai começar a entender como que você se comporta diante do mercado. Tá dando pra pegar, galera, pra pescar o que é um plano de trade? Com certeza. Sim. Melhor coisa. Tá dando. Então, você vai Sim, com certeza. Você vai começar a se autoconhecer. E aí essas foram as perguntas que eu ficava me fazendo naquela época. Ou seja, por isso que eu demorei 2, 3 semanas para poder entender. Eu não poderia, ou era isso, ou não era nada. Ô Batata, mas lá acho que você vai chegar ainda nessa pergunta, na resposta da pergunta que eu vou fazer, mas daí você pode deixar mais para frente se for isso. Que nem você falou de 200 pontos ali no índice, por exemplo. O que você utiliza para puxar ali o stop está lá no 150, para a gente abaixar ali e não perder quando você voltar tudo e pegar o stop, por exemplo. Ele andou 200 pontos, você já puxa andou, por exemplo, 300 pontos, você já puxa para 200 pontos. Ah, sim. Aqui é tu tem o teu plano, tu tem que seguir o teu plano. Tu tem o teu plano, tá te pagando 300, pode acontecer. Dá uma porrada, pagar 300. Você, já puxa para 200, isso aqui não é o teu objetivo? 200, que aí tu ainda tem uma segunda operação. E outra, ainda posso ser mais ousado. Você ainda pode ser melhor ainda. Se a tua primeira operação for um gain de 200 pontos, a tua segunda operação tu pode buscar um loss de 100. Não precisa você entrar com 150 pontos de loss. Já repararam que a maioria das entradas, é difícil buscar mais que 100 pontos de loss?
Já repararam isso ou não? Dificilmente mesmo ela vai buscar mais que 100 pontos. Quando ela busca mais que 100 pontos, a probabilidade dela de estopar já é maior do que de dar game. Exatamente. Tá? Podem reparar isso, cara. Os pontos que a gente entra, ele é para 100 pontos de stop. Eu entro com 150 para dar uma margenzinha maior. Mas pode acontecer, pode reparar que acontece direto do preço não pegar a gente por conta de 10 pontos. Porque eu sempre vou buscar a entrada que caibam 100 pontos de stop. Porque 50 é uma margenzinha de um falso movimento. Pode reparar, pô. Pode reparar isso. Vou fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Ah. Não puxa o stop de jeito nenhum. Por exemplo, o stop está com 150 pontos de stop, mas aí você vê que tem uma barreira grande ali com 50 pontos acima. Não puxa para 200 de loja de jeito nenhum. Não puxa. Você pode reparar, eu nunca puxei. Não puxo. Se você tiver que fazer isso é porque você entrou errado. Exato. O que você tem que fazer? Pô, beleza, a minha entrada, aqui tem um stop, aqui tem um suporte aqui, né? Pô, a minha entrada aqui, mas aqui também tem um suporte, então eu vou entrar aqui. Vou comprar aqui, ó. É porque tá no gráfico de um dia, mas só para dar um exemplo para vocês. Vou botar isso aqui. Caramba, aqui, ó. Aqui é a entrada top, tá vendo esse fundo? Mas onde seria o stop ideal aqui, galera? Nesse cenário. O stop ideal aqui, nesse cenário aqui. No fundo da vela anterior. Aqui, não é isso? Sim. O meu stop cabe eu entrar aqui? Não. Então eu não entro. Você espera chegar lá próximo. Ou eu entro aqui que o meu stop cabe, Isso. ou eu não entro. Batata, o que aconteceu no dólar ontem? Por causa de meio ponto nós não pegamos a operação. Exato, amém. Porque o meu stop estava onde? Com 2 pontos. Num ponto. Se eu entrasse com um stop de 5 pontos, poderia pegar, que eu entraria um pouco mais em cima. Mas aquela leitura ali eu faço, com volume, que a gente chama de caixa eletrônica, que vocês vão conhecer, ela é uma leitura com 2 pontos de stop loss. Então eu não posso fugir. Mas, Batata, eu falei mais por causa dos scores. Olha ali embaixo do 105 ali, 300 ali. Deixa eu diminuir aqui. Finge que a entrada fosse ali. Olha o tamanho da score ali. Se fosse aumentar 50 pontos para ficar protegido atrás da score. 105. 195 aí, ó. Deixa eu cancelar essa ordem aqui. Mas aí é que tá, Rodrigo. Eu só vou buscar a entrada. Se a entrada fosse aqui, que você está dizendo? Por exemplo, se a entrada fosse mais ou menos perto do 105,315, tem essa score no 105,315, não valeria a pena às vezes aumentar 50 pontos de loss aí para ficar atrás da score? Atrás dessa score aqui? Isso. Se eu fosse entrar aqui, ó, por exemplo, eu quero entrar nesse movimento, 150 pontos, cara, eu tenho que entrar aqui, ó, nesse fundo dessa, o meu stop está abaixo desse fundo. Consequentemente, aquela escorinha que você viu no 300 já sumiu. Mas seria isso. Seria isso. Baseado nisso que você me falou. Eu não ia entrar mais em cima para poder aumentar o meu stop. Eu tenho que buscar um ponto de entrada onde caiba o meu stop. Não, minha dúvida foi realmente em relação a esses scores que aparecem. Não, esquece que isso é blefe para chamar preço. Esquece. Isso é blefe para chamar preço. Tá? O ideal de entrar na operação é você verificar primeiro a sua perca, se aguenta aquela perca ali. Lógico. Probabilidade do ganho. Lógico. No operacional existem 3 palavras, galera: análise, gerenciamento e execução. Primeiro você analisa a operação. Pô, tá dando entrada. Beleza, tá dando entrada. Essa entrada é cabível dentro do seu gerenciamento? É cabível. Eu executo. Analisei. A entrada é cabível ao seu gerenciamento? Não, não é cabível. Eu não executo. Isso daí é importante. Eu não executo. 3 palavras que é muito importante. Eu acho que na hora você está tão afobado para fazer a operação que você não vê isso. Coisa que você acaba esquecendo isso daí. Então a podem pressa anotar. de entrar e numa observação de saída. Exato. Então podem anotar isso daí. Analisar, gerenciar e executar. Pode botar um looping. Analisou. É cabível ao gerenciamento? Sim, igual a executar. Não, não é cabível. Volta a analisar. Volta a analisar. Volta a analisar.
É esse loop. Você vai ficar nesse loop. Já tá salvo aqui. Vai ficar nesse loop. Na sala lá de cima, na outra sala que eu desfiz dela, uma parte adesivada, até tinha lá, analisar, gerenciar, executar, pai batata. Que eu falava muito isso pra galera, aí o meu antigo sócio fez um adesivo e colou lá. Vou colar aí pra você. Aí tinha lá, analisar, gerenciar, executar. E de fato é isso. Tudo que você explicou aí, né? Na verdade, 3 palavras, né? Isso aí. Então, de fato, é isso. Vocês vão ver muito pouco o Batata entrar dessa forma aí que você está falando. Ele entra muito pouco a mercado. Muito pouco. Muito pouco. Só se tiver muito volume, se tiver... Só nesse caso. Tá? Só nesse caso. O Batata, e mesmo quando ele entrar no mercado, foi feita ali uma análise, um gerenciamento e depois para executar o mercado. Exato. Para o stop ficar atrás de algum ponto. Pode ver que às vezes eu falo, caraca, o dedo tá coçando, mas não dá, e aquela operação vai, mas pô, não dá por causa do stop, entendeu? Tem hora que eu mesmo falo, vocês escutam, falo, caraca, o dedo... Mas não dá, se não dá, cara. Coça é uma luta diária. É uma luta diária. E tem que conviver com essa luta e tem que aprender a vencer. Entendeu? É uma luta diária. Fica mais difícil quando você entra no mercado, porque hoje justamente os stops, quando você entrava, já ficava menor. Eu pelo menos entrava 1,5 ponto depois que você falou, eu entrei no mercado. Eu ia entrar, já tinha andado 1,5 ponto. Por causa do... Quando é mercado, entra um volume rápido, que 2 pontos oscila rápido, né? Mas eu vou... Tem que estar muito atento, porque o mercado é volátil. É volátil, isso aí. Fez análise. Cara, tô entrando no mercado, tem que estar assim, ligeiro para aplicar, porque é igual, hoje de manhã, esse nome dela falou, nossa, olha que eu vi que você poderia ter sido 1,5 ponto positivo, e aí eu peguei e deu volta. A entrada no dólar também, quando eu fui entrar, bateu quase 3 pontos de diferença. Aí não é legal entrar não. Saí fora na hora, falei, você tá doido. Eu acho que nesse caso, se perdeu a oportunidade, falou para entrar, já andou o mercado, já fica fora então. É isso aí. A próxima análise. Exato. Porque aí no teu da game, nosso da loja, a gente fica, putz, perdi. Exato. Aí a cabeça já começa a trabalhar, rapaz, é um gatilho assim, ó. Exato, isso aí. Se conhecer por conta disso. O gatilho que entrou já era. Exato. Aconteceu isso hoje. Aí você vai tentar recuperar e aí você quebra o ponto. Infelizmente. Esse loop tem que sair desse loop aí, tá ligado? Vai ficar gravado sim, Ricardo. O loop é o seguinte, gente, é não gastar mais daquilo que você pode diariamente. Exato. Hoje eu tive a lição disso, eu nunca tinha feito do jeito certo. E hoje foi a prova disso. Se eu tivesse sozinho, eu tinha perdido muito mais dinheiro, mas muito mais dinheiro. Então. Como eu já fiz algumas vezes. Então, essa é a consciência. Galera, a minha maior luta com os meus alunos e com vocês novatos aí, tem uma boa parte aí da galera da antiga, mas tem uma boa parte do novato. A minha maior luta com vocês, alunos, é essa consciência. É essa consciência de parar nesses dias. Porque se você estiver em busca de algo que só tem ganho, cara, me desculpa, não é aqui. Não é aqui. Não existe trader nenhum que tenha algo 100% assertivo. Isso não existe. Não existe. E vocês nunca vão encontrar. Esse dia aí era um dia que eu geralmente pegava, por exemplo, tinha estopado, tinha perdido 600 pontos. Aí eu tinha mais grana lá no banco, eu transferia para a corretora e mais. Então, até recuperar. Aí ia até, cara, ia 600 e até quase estourar tudo. Então. Então esse é o problema. Às vezes você está com dinheiro na corretora e você estourou. Eu acho que, não sei, às vezes, eu acho que a maioria do pessoal que já vivenciou muito esse mercado fez isso, eu acho também. Eu mesmo pegava, transferia para dar saldo na corretora e estourava de novo. Aí transferia de novo e até estourar a conta, entendeu? E galera, vamos lá. Agora eu afastei aqui, vamos lá. Baseado nessa conta, tá? Porque o meeting está programado, esse aqui acabou ficando programado para 1 hora de aula. Só para não perderem de raciocínio. Só para vocês entenderem. Nós ganhamos 2.000 pontos em um único dia. Isso daí já nos dá uma puta gordura para um gerenciamento desse.
Mas vamos lá, vamos ser bem pessimista. Dentre ganhos e loss, é difícil a gente ter uma média de 50 pontos no dia no índice? Dentre ganho e loss. Você respeitando a sua primeira entrada se for loss. Com um gerenciamento desse, dá para ter uma média de 50 pontos dias no índice? Para vocês terem noção da sala, vamos colocar a quantidade de pontos do ano, 24 mil pontos. Não vou colocar dia essa semana não, porque essa semana foi um dia atípico, né? Mas vamos lá, 24 mil pontos no índice, acumulado da sala do ano inteiro. 24 mil pontos, dividido por 4 meses. Não completou os 4 meses, mas tudo bem. Dividido por 4 meses. É uma média de 6 mil pontos mês. Dividido por 30. Uma média de 200 pontos dia. Estou dividindo por 30. Estou dividindo por 30. A gente não opera 30 dias no mês. Então, se a gente pensar em 50 pontos dia, 50 pontos dias, nós estamos falando de 22 dias 8 vezes 50. Eu não estou falando que você tem que ganhar 50 pontos todo dia. Eu estou falando que no final do mês você ter uma média de 50 pontos dia, dentre ganho e dentre loss. A gente está falando de 1.100 pontos no mês. Vamos dividir isso por 2. Nós estamos falando de 550 pontos no mês. Isso daqui é igual a R$110, que é igual a 11% do seu capital que está lá alocado. Só que o mais interessante não é isso. O mais interessante é o seguinte, para você ver como é que esse negócio não é, por mais que o nome seja day trade, ou seja, comprar e vender todos os dias, você tem que fazer conta médio e longo prazo. E quando você começa a fazer essa conta, começa a clarear o seu respeito dentro do trader. Se você tiver uma média, vamos colocar agora de 500 pontos no mês, ou seja, R$100 no mês, em quase um ano, você vai dobrar o teu capital. Você está aqui aprendendo, você não está aqui para ficar rico amanhã, e não vai ficar. Então, R$100 vezes 12, a gente está falando de R$1.200. Você começou com 1.000, né? Pô, Batata, vai falar que eu tenho que levar um ano para fazer R$1.200? Cara, um ano. Mas você começou com 1.000. Só que agora você terá 2.200. 2.200 você já vai operar com 2 contratos, certo? 2 contratos. Os seus R$500, os seus 500 pontos não serão mais 100, serão 200. Então, em 5 meses, você terá 3.200. E aí você vai operar com 3 contratos. Pô, Batata, essa conta de juros composto não funciona. Galera, desse gerenciamento funciona. Seguindo isso daqui funciona. Porque você já está contando o dia do lote. Você está parando no dia do lote. Conta de juros composta não funciona quando você não conta dia de lote. Você não conta. Aí não funciona. Só que, pô, Batata, mas tu falou que demorou 4 meses para chegar de 1 a 10? Sim. Por quê? O meu gain, ele já pegava 1.000, 1.500 pontos. Eu não opero para buscar isso? O que eu falei? Eu não mudei nada o meu operacional. Eu só mudei isso daqui. E olha que interessante, 2.000 pontos ontem, né? Hoje, lojas 300, amém. Uma meta de 1.000 pontos que eram de 2 meses, eu fiz em quantos dias? Eu fiz em 1 dia, 2 dias. Só que o que fez com que eu alavancasse? Esse dia aqui. Esse dia fez com que eu não tivesse que demorar 1 ano. Foram só 4 meses. Então, o maior segredo não são todas essas linhas aqui, não. O maior segredo é isso daqui, ó. O maior segredo é isso daqui. A primeira foi loja. Tô fora. Mas aí você tem que saber qual é o horário, a sua probabilidade de ganho. Você tem que se conhecer primeiro. É na primeira, é na segunda, é depois das 10, é antes das 10? Que aí você vai fazer com que isso, quando você se conhecer, isso e isso vai alavancar. Quando você se conhecer, aí você já não vai mais olhar para isso.
Aí o que vai prevalecer é isso daqui, ó. É essa linha e essa linha. Você tem que se conhecer. A sua primeira da Gain, da Lloyd, é depois das 10, é antes das 10. Se conheceu, isso daqui acabou. Aí vai começar a prevalecer isso daqui, ó. Quando você vê, um ano passou no estalar de dedo. Muito mais rápido. E não se liga em dinheiro. Toda a conta é isso aqui, ó. Pontos, pontos. Tudo é ponto. Não importa qual seja o seu capital. Você só precisa saber do seu capital que você tem alocado para você saber o teu saldo em pontos. É a única coisa, você precisa saber pontos. O mercado, ele se movimenta por ponto, não é por dinheiro. Então você precisa se basear em pontos. Se baseie sempre em pontos. E respeitando isso daqui. Respeita isso daqui. Vai chegar um ponto que você vai estar operando com 5 mil e com 3 contratos. Melhor ainda, que é o que o Léo opera. O Léo, ele bate meta dele com 3 contratos. O capital, não sei agora, já deve ter aumentado, né? Mas a última vez que o Léo compartilhou, ele estava com 5 mil, operando com 3 contratos, fazendo 10 mil no mês. Operando com 3 contratos, com um capital de 5. Seguindo o quê? Isso daqui. Eu tô 5 fazendo 10. Um pouco Então. mais. Tá com 5 contratos? 5, Fazendo a média de 10 mil por mês. mais. Mais. É que tem que pagar a DARF, né? Aí é foda. Não. Esquece DARF. Falando do DARF tem que pagar. Não Sim, chora sim, não. sim, sim. Chora não. Deu uns 12. Então é isso. Não precisa, cara. Não precisa de muito contrato para fazer dinheiro. Não precisa. E isso porque naquele dia que você falou sobre aumentar contrato, eu abaixei de 10. Eu ia começar com 10, abaixei para 5. Mas Mantive, né? Mantive o 5. Não, mas não aumenta de 5 para 10, aumenta de 5 para 6. Depois de 6 para 7. Não aumenta logo de 5 para 10. Não cometa esse erro. E era o que eu ia cometer. Não. Vai A gradativo. probabilidade de perca é muito maior. Vai gradativo. Porque você suportar uma oscilação com 5 contratos é uma coisa. Você suportar a oscilação com 10 é outra. E aí você não, de repente não está acostumado a essa oscilação. Porque é ossada você meter 10 lá, você não está acostumado. Então vai se acostumando. 5, 6, 7, vai umzinho. Aumenta um de 2 em 2 meses. Tu vai ver quão saudável é. Eu posso aumentar um contrato a cada R$1.000 que aumenta de capital? Não, mas na verdade é legal ter um limite, tá? Não tô com 100 mil operando com 100 contratos, não. Não é assim, não. É verdade, é bom ter um limite. Vamos lá, até R$3.000, 3 contratos. Aí quando até 5, tu se mantém com 3 contratos. Entendeu? Aí, foi para 6 mil, bota 4. Vai mantendo uma diferença. 10 mil, opera com 5 contratos. Por quê? Tu fica tranquilo. Não bota sempre cravado a cada 1.000 um contrato, não. Tá? É porque você tem que diminuir também a sua ideia de ter. Então, exemplo, 1.000 você tem que comprar, você sabe a quantidade. É. Você tem uma possibilidade muito maior para Quanto mais contrato, o loss é doído. Então assim, vai gradativo. E outra, galera, não precisa tu operar com mais que 30, 50 contratos não, tá? Chegou ao ponto de consistência, chegou ao ponto de estar lá top, tá lá com 100 mil, 200 mil alocado, cara, não precisa. De 30 a 50 é o suficiente. E tem liquidez? Pra quê? Pra 30, 50? Sim. Tem, até pra 500, até pra 1.000. Com certeza. Eu já operei com 500 contratos. É porque daí, na verdade, você vai 500 operar contratos? Já. Você continua operando no mini ainda ou você vai pro cheio daí? Não, mini, só mini. Como aqui, ó, tá fraco pra caramba. Ô, Batata, fala um negócio pra mim. Oi. Como é que ficava seu coração operando com 500 contratos? O dia que voltou 90 mil, eu bebi água com gosto de merda os 3 meses. Ué, vou contar sua vitória? Rapaz, aí é onde vê esse cara trade mesmo, né? Começa a aumentar contrato e ver
o sangue frio falando, a leitura tá certa. Desde que é sempre bom de stop, tá 130 de stop, vou esperar. E segurando, e E aquele segurando. ditado lá, você tem que perder um valor para conseguir atingir? É verdade ou não? Tipo, se você perder 1.000, você vai ganhar um dia 1.000. Você já tá lembra? Pô, minha maior perda no dia foi 90 cruzeiro. Ainda não ganhei 90 mil num dia, não. Espero que esse dia chegue. Espero. Eu operando com 30 contratos, 150 descontos dá 900 pontos. Eu não fui no gerenciamento, velho. Nossa, que. Esse dia eu fiquei louco. Mas tá bom. Mas tá bom. Não pode se apegar, né? Se você pensar o que dava pra fazer, daí você fica doido. Se você perdeu 90 mil, tá no seu gerenciamento, afinal tem jeito também que deram pagar mais, né? Lucas não perdeu aí também uma mão aí, foi 60 mil, se eu não me engano. Não, o Lucas? Perdão. O Lucas perdeu isso? Não, o Lucas não. Se eu perco 60 mil, eu pulo da Não mão. conheci, não que eu parava com não sei quantos contratos, né? Então não é você não, eu tô É o Christian. É o Christian, né? Verdade. Galera, entendido? Entendi. Aula. Morena. E a mãe daquela branquinha. Eu vou printar e vou colocar lá no. No grupo lá, tá bom? Batata, a próxima aula vai ser quando? Segunda, né? Sexta é feriado. Sim. Sexta é dia de repousar e curtir a família. Vai cair a line, hein? Vai cair. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um abraço.